E aí, meus queridos coronéis, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Meu nome é Alessandro e estou com aquela companhia de sempre, com o nosso querido Dominguinho. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. A gente vai falar hoje sobre um tema que, enfim, quem acompanha podcast já viu uns 200 episódios sobre, né? Nesse ano, 2023, a gente completa 10 anos de junho de 2013, aquele mês conturbado da política brasileira, que a galera foi pra rua, a galera apitou muito, bateu panela, fez de tudo. Então a gente teve um acontecimento, que foi um dos grandes últimos acontecimentos dos movimentos sociais no Brasil, que impacta na política, segundo alguns autores, segundo nós mesmos, né? E por isso a gente vai trazer a nossa visão, a nossa versão disso aqui. Então explica o título para nós aqui, Luiz, e a imagem inicial. Tá, bom, mas que já seja um assunto que já tenha tido muito conteúdo, tipo na época que tinha o ChatGPT, né? Todo canal de televisão fazia uma reportagem sobre o ChatGPT na mesma semana, né? Então vai cansando rápido. Mas a nossa intenção com o episódio é tentar uma abordagem mais sistemática do que a média dos podcasts, né? Tentar fazer um apanhado mais completo. Porque, em geral, quando os jornalistas fazem isso, eles apontam um tópico mais específico ou mesclam muitas entrevistas, a coisa fica mais desorganizada para quem trabalha com isso em sala de aula, para alunos que precisam estudar isso para fazer provas de vestibular, de concurso. Por isso que a gente quer fazer, para deixar a coisa mais sistemática. Se no final você achar que ficou sistemático o suficiente, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo, né, japonês? E a ideia é a seguinte, naquele período ali, em junho de 2013, parte dos manifestantes falavam, o gigante acordou, o gigante acordou, né? Porque o Brasil estava se levantando do berço esplêndido para poder se manifestar, criticar o governo, pedir melhorias nos serviços públicos. Teve até uma campanha, uma propaganda do Johnny Walker, do Whisky, que era um pedaço do morro lá do Rio de Janeiro. Nossa. Eu não sei não, teve, eu vi na internet, tá no YouTube, pode procurar. O Pão de Açúcar começava a caminhar um gigante e aí terminava com o Johnny Walker, continue andando no Brasil. Olha, você vê que as empresas se apropriam também disso, né? O Johnny Walker podia fazer uma fezinha pra gente depois dessa aqui, né? Podia entrar no apoia-se ali, né? Bom, mas aí, como depois da sucessão dos fatos, os anos seguintes provaram que aquilo ali foi um ponto de partida, o início, não necessariamente a causa, de uma série de outras coisas não tão boas assim do Brasil. Por isso que o gigante acordou, tropeçou e bateu a cabeça. Entendeu? Então essa é a ideia do episódio de hoje. E tem uma campanha pra gente? A campanha é isso, alô Johnny Walker. Bom, já que a Johnny Walker não vai escutar o nosso podcast, você que está escutando, gosta do conteúdo, a gente queria dizer que a gente tem aqui um projeto, um sonho, né, Alessandro, em montar uma audioteca no longo prazo de temas políticos e sociológicos. Já temos 69 episódios e hoje é o episódio de número 70. Audioteca. Um dia a gente quer chegar aí no quê? Nos 500 episódios, Alessandro? 1000? No mínimo. Então, é pra gente poder realizar... O gigante acordou. O gigante acordou. Pra gente poder realizar esse projeto, esse sonho nosso, que a gente gosta muito desse trabalho, a gente precisa do apoio dos ouvintes para que ele fique cada vez mais qualificado, melhor, tanto do ponto de vista do conteúdo, como do ponto de vista da forma, da edição, qualidade do som. Por isso a gente pede o apoio dos nossos ouvintes que puderem entrar no apoia.se/maldita politicagem e soltar um níquel, um cafezinho, uma coca, né, uma coca daquela KS pra gente. Ali no Apoia-se, você pode doar 5, 10, 15, 20. A gente gostaria de agradecer os novos colaboradores ali que entraram essa semana, o Diego e o Rafael. Muito obrigado. Quem não puder, já ajuda compartilhando, mandando no grupo dos amigos da escola e tudo isso. Essa semana o episódio contou com muita participação. A gente gostaria de agradecer a Júlia Varela, que inclusive estuda coronelismo, o episódio da semana passada, Marlon Felipe, Thiago Scheidecker, Homer Motinha, a Elza Rita, o Geraldo Staub, o Adriano Codato, o Romanini e também as páginas do Instagram que dão uma moralzinha pra gente, compartilham o nosso conteúdo, a Baila Politics e a Escola Quarter. Sigam essas páginas que tem conteúdo legal para quem gosta de política. A Baila mexe com marketing político e comunicação política, e a Escola Quarter é uma escola de métodos em ciências sociais. Então, tem muito conteúdo para vocês. E aí? Ô Luiz, o Adriano lançou um desafio para nós. O Ciro Gomes é coronel ou não é?
Pois é, ele já quebrou, né? A gente tem que ficar uns 3 dias pensando sobre isso, mas a gente vai respondê-lo num episódio sobre o Ciro Gomes muito em breve. Segura aí, André, segura aí. Então, descrição dos blocos do episódio de hoje, né? No primeiro bloco a gente vai fazer uma reconstituição, né, uma narrativa histórica dos fatos e do desenvolvimento desses acontecimentos em junho de 2013, utilizando uma referência especial sobre o tema. No segundo bloco, a gente vai trazer questões mais amplas, né? A gente vai tematizar aqui qual foi o desenrolar da história, né? Quais foram as consequências para a política brasileira como um todo. E no terceiro bloco, como de sempre, a gente aborda aqueles quadros que são os favoritos da galera. Então, isso aí, galera. Ô Luiz, você participou desse evento aí de junho de 2013? Olha, não é que eu seja um cara alienado ou muito alienado, mas eu não participei de nenhuma passeata. A querência também? Não, eu tava aqui em Curitiba, eu dava aula à noite, né? Então não tinha como sair. Os atos foram à noite, os atos à tarde eu tava preparando a aula, eu não entendi. Talvez eu tivesse meio alienado na época. Você sabe que eu fiquei assustado que eu perguntei aos meus alunos, né, sobre 2013. Vocês se lembram disso, né? Eu cheguei abordando eles, todos eles falaram, não, professor, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. E eu fiquei assustado que faz muito tempo já, né? 10 anos, né? Molecada era muito nova. Então é o seguinte. Você participou, meu querido? Eu participei. Participei. Minha voz vai sumindo assim, mas eu participei sim. Se eu soubesse que o gigante ia capotar depois, eu não teria participado, né? Mas faz parte. Então vamos lá. 2013, Luiz, sabe como estava o Brasil, né? Tem informações prévias pra galera ter um contexto assim. O ano de 2013 foi o ano que a música da Anitta explodiu. Prepara. Show das poder. Então, a Anitta tava aí surfando na popularidade desde aquela época. E o filme de melhor Oscar foi o filme Argo. Tem gente que nem assistiu esse filme, né? Mas É novo. E foi o ano da Copa das Confederações. Que eu nem lembro também quem ganhou, né? Que Brasil ganhou da Espanha, maluco. Na Copa das Confederações. Não, foi um surpreendente. Foi nos enganou. Você lembra do 7-1? Bom, mas o Brasil tinha uma taxa muito pequena do desemprego no ponto de vista histórico da nossa nação, né, apenas 4%. Né? O ano 2003 também foi marcado pelo maior número de greves registrado no Brasil, né? Mais de 2.000 greves. Meu Deus do céu, o Brasil estava parando. Né? Aumento de custo de vida, já se falava muito da inflação no período. Né? Tinha ali várias coisas fora do lugar ali que a gente ainda não entendia muito bem. Eu me lembro que em Curitiba já existia uma espécie de revolta por parte dos estudantes, por exemplo, com os aumentos sucessivos da tarifa de ônibus, né, que vai ser depois o elemento central. Mas enfim, trouxe aqui o contexto, mas a gente vai abordar um livro específico que saiu recentemente, né, sobre esse mês de 2013. É o livro 13, A Política de Rua de Lula a Dilma, da professora Ângela Alonso, que é a professora titular de Sociologia da USP, da Universidade de São Paulo, e também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRA. Na nossa opinião, esse é o livro com os melhores argumentos sobre aquele fenômeno, aquela pancadaria que foi junho de 2013. Porque existem muitas questões que envolvem, tem muitos livros, né? Tem livros que foram já publicados mesmo em 2013, que Cidades Rebeldes, pela Boitempo. Recentemente agora saiu uma porção de livros, então que já tem uma bibliografia considerável, divergências importantes, e a gente quer sistematizar isso tudo para vocês, e acho que o livro da professora Ângela acaba sendo um ótimo fio condutor para isso. Quem gosta do assunto, vale a pena conhecer esse livro e outros que a gente vai citar aqui. Mas, embora tenha uma certa euforia, tem uma euforia por um lado sobre o que foi junho de 2013, gente que fala que foi uma primavera brasileira, a insurreição, né, um levante. Esse negócio de primavera enche o saco. Tem mais primavera do que jogo do futebol, né? Tem gente que fala que foi uma contra-revolução reacionária. Enfim, existe uma certa afetação na análise, né? E a definição da professora Ângela é de que foi um ciclo de protesto ou ciclo de confronto, o que significa que é uma sequência de manifestações coletivas em escalada que crescem em frequência, intensidade, número e variedade de participantes e a adesão de cidadãos previamente organizados.
pico desse ciclo irrompe as atividades rotineiras da sociedade, trabalho, trânsito, as escolas, funcionamento até do serviço público, e é seguido por respostas estatais e rápida desmobilização. É um pico, é um ciclo, normalmente dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Como nós veremos aqui, esse durou um pouco mais, durou um mês. E aí, então, vamos fazer a recapitulação desses acontecimentos através de capítulos e etapas que o Luiz Domingos, inclusive, nomeou aqui. Conta pra gente por que você deu o primeiro episódio aqui do acontecimento, você deu o título de A Lenha. Então, porque a memória forte do que aconteceu em junho de 2013 se dá a partir das passeatas contra os aumentos nos transportes das grandes cidades brasileiras, como você disse. Mas, na verdade, a coisa começa antes, né? E é por isso que o livro da autora se dedica a entender a origem desses protestos que remontam ao próprio período do governo Lula, que foi cozinhando novas demandas e novas insatisfações da sociedade. Mas antes dos fervos ali, da molecada queimando pneu contra o aumento das tarifas, os primeiros dias de junho já tiveram manifestações importantes. E eu coloquei o nome de lenha, porque essa lenha é que vai pegar fogo. Todo junho tem essa lenha, né? Essa coisa da parada LGBT, da Marcha para Jesus, né? Naquele junho de 2013 nós tivemos protestos contra a insegurança, né? Pedindo por mais segurança, obras públicas, Marcha da Maconha. Existia também aquela coisa aquela discussão quanto à usina de Belo Monte, né? Sim, o movimento indígena, os militantes que apoiavam esses movimentos estavam muito mobilizados naquele período, já antes, em maio, questionando a construção da usina de Belo Monte, questionando a demarcação de suas terras. Várias etnias se mobilizaram, mais de 60 episódios de mobilizações indígenas, com dezenas ou centenas de pessoas em várias regiões do Brasil. Teve gente até que chamou de primavera indígena, mais primavera. Você que não gosta de primavera, né? E é preciso ressaltar também que nós tínhamos naquele período já as obras da Copa do Mundo de 2014, né, e da Copa das Confederações, que ocorreria em 2013, todas essas como um símbolo de dinheiro mal gasto, né, de uma coisa que o Estado, na verdade, não estava visando os objetivos mais urgentes da população brasileira. O Ronaldo deu aquela famosa declaração, né, nos faz Copa com hospital, né? Lembra daquela o Ronaldo jogador, né? O Ronaldo fenômeno, né? Não o Ronaldinho Gaúcho, que aqui... E a população, por sua vez, falava que queria hospital padrão FIFA, queria escolas padrão FIFA. Pois é. Mas o fato é que existia várias, então, mobilizações, né? Uma lenha, né? Como o Luiz nomeou aqui, já principalmente focando ali nas regiões sudeste, no centro-oeste e no sul do Brasil, né? Concentrado nessas regiões, existiam já essas pequenas mobilizações que poderiam, né? Que eram potenciais grandes mobilizações. Aí vamos para o segundo ponto aqui, né? Segundo, vai. Nós tivemos o estopim. Por que estopim do menino? Porque é quando pega fogo. Garoto. Então, o aumento, né, das tarifas em várias capitais brasileiras, né, vários prefeitos disseram que o governo federal, né, tentou barrar esses aumentos, né, mas aí em determinado momento isso não foi possível de segurar, e várias mobilizações contra esses aumentos da passagem surgiram nas cidades, principalmente nas principais capitais brasileiras, né. Aqui apareceram as táticas Black Bloc, já do movimento autonomista Passe Livre, muita influência do movimento anarquista, enfim, a gente volta a falar isso depois, mas a partir desses eventos é quando a polícia começa a descer o cacete na molecada. Foi nessa parte que eu participei, não dos Black Blocs, mas quando a molecada, principalmente estudante, né, aqui em Curitiba era muito estudante, né, nas ruas, proteção contra o aumento das passagens. Isso. E esses eventos, eles contaram, diferentemente dos eventos da primeira etapa da lenha, que contavam, tirando a marcha LGBTQI e a Marcha para Jesus, parada LGBTQI e a Marcha para Jesus, que sempre contam com 60 mil, 150 mil pessoas, os eventos fragmentados que você falou, de várias agendas dos índios, não passavam de algumas centenas de pessoas. A partir desse final dos primeiros 10 dias de junho, dia 9, 10, começa a aparecer 1.000, 2.000 pessoas nas ruas. Mas a coisa tenderia a ficar nesse patamar. Teve um em São Paulo que juntou 5.000 pessoas. E aí a grande imprensa, os jornalões, Estado de São Paulo, a Folha, falavam, reocupar São Paulo, né? Tira os manifestantes da rua, queria repressão. E a polícia respondeu a contento.
Foi muito cacetete, muita bala de borracha, muito spray de pimenta, muita bomba de efeito moral. E isso chamou a atenção da imprensa demais e o caldo entornou contra a polícia, né? Foi quando... Porque tinha estudantes de classe média apanhando. É a maioria, né? Né? E aí os jornalões tiveram que mudar o enfoque e falar, pô, estão pegando pesado. Havia até um preparo da polícia para isso em função da Copa. A polícia vinha treinando repressão, muita técnica de polícias internacionais, de Seattle. Então a polícia tava assim, era um teste para ela bater mais mesmo, né? Ter gostoso ali. E aí a coisa virou. Mas nós temos então, né? Então, primeiro momento, essa lenha, né? Essa coisa, esses fragmentados, né? No segundo momento, então, a gente tem essa primeira onda de protestos, né? Protestos de pequena escala, né? Podemos dizer assim, e que tem a organização de alguns movimentos sociais, né? Movimentos sociais estudantis, né? O movimento Passe Livre, que já tinha alguns anos de existência, mas ainda era muito pequeno, né? Que nesse primeiro momento que foram importantes, né, atuando pela internet, muitos deles, né, convocando pela internet na época o Facebook. Facebook, aliás, para esse tipo de coisa, ele era mais eficiente que o Instagram até, né, porque ele tinha aquele negócio do evento, lembra? Não lembro. Que se convida, etc. E aí vamos para um terceiro momento, Luiz, abanando o fogo brando. Você estava na festa junina quando você escreveu. Eu tava pensando na festa junina, eu acho. Porque quando você tá mexendo com fogo ali, vai fazer uma brasa, né, você quer acender mais rápido, você quer que o fogo pegue mais rápido, você fica abanando ali com a tampa de um tapoeira, ou com a tampa de isopor, se for um churrasco, né? Aí quando você abana, o fogo chega. Então, essa é a terceira fase, que é no dia 13 de junho. 13 de junho de 2013. Não era uma sexta-feira 13, mas tinha muito 13 ali. É quando a coisa cresce e passa para casa de 10, 15 mil manifestantes, especialmente no Rio de Janeiro e na São Paulo capital. E aí a repressão policial escala muito, né? Quando, de fato, há um confronto. E aí já tinha muitos jornalistas internacionais, por conta da Copa das Confederações, os jornalistas brasileiros. Tiveram jornalistas que tomaram um tiro no olho, foram parar no hospital. Aí a imprensa mostra isso com um certo choque, assim, um grande ênfase, um sensacionalismo. Na verdade, o fato era digno, né? E aí, tudo isso transmitido tanto pelos manifestantes, a mídia ninja explode ali, quanto pela grande mídia. Teve aquele episódio clássico, né, da imprensa brasileira, a brilhante imprensa brasileira, né, representada pelo nosso querido Datena, que ele pergunta ao vivo, você é a favor de vândalos? Não, você é a favor de manifestação. De manifestação, isso. Aí as pessoas começam a meter sim, né? Aí depois não, mas as pessoas estão pensando errado. Manifestação que destrói o patrimônio público. Manifestação com... Aí ele falou, reformula a pergunta. Você está a favor de manifestação com baderna? E as pessoas, sim. Ele, o pessoal tá meio revoltado com isso. Aí ela foi muito boa. Mas o que é essa história do vinagre aqui que eu não tô lembrando? Então, aí... Como nesses 2 dias, 12 e 13, a polícia vinha com muito bomba de efeito moral, que é fumaceiro, o vinagre aplaca o efeito das bombas, e aí as pessoas começavam a carregar vinagre na mochila. E aí surgiram no próprio Facebook vários nomes de piadas que viraram memes, né? A revolta do vinagre, marcha pela legalização do vinagre, ou a revolta da salada, que era regada com vinagre, enfim, tudo isso apareceu ali de brincadeira, mas o fato é que a imprensa, né, num primeiro momento falou que era bagunça, baderna, depois começa a ficar reticente com a repressão policial, mas a imprensa estava confusa e ela tenta separar os manifestantes pacíficos dos vândalos. A própria classe política não conseguia entender o que estava acontecendo. Ninguém conseguia, né? Era uma coisa... Então o Datena, na verdade, ele sintetiza muito dessa confusão por parte dos meios de comunicação e da classe política sobre o que era aquilo, né? E aí nós temos nos dias seguintes, né? É quando a última etapa aqui da nossa narrativa é quando o movimento aí se espalha de uma forma, né, quase que incontrolável pelo Brasil todo, né? Várias cidades, das grandes cidades brasileiras aderem ao movimento, multidões nas ruas, né? A partir do dia 14 de junho, então, de 2013, nós temos esse gigantesco crescimento, adesão da população brasileira. Aí a grande mídia muda, começa a falar que era um grande momento cívico de manifestação pela qualidade dos serviços públicos e patati, e vai indo até que o pico bate no dia 20 de junho, em que a professora Ângela conta, na pesquisa que ela fez no SEBRAP, lá com o banco de dados do SEBRAP, 1.700.000 pessoas espalhadas em todo o Brasil. Mais de 70 cidades brasileiras e 33 cidades do estrangeiro nesse dia. Então, o fenômeno escalou mesmo, 1.700.000 pessoas. Vale lembrar o seguinte, a Dilma ficou quieta.
todo esse período, né? Até dia 21 de junho. Ela tomou vaia no dia 17, na Copa das Confederações, que também é uma vaia histórica, né? Mas ela só foi falar alguma coisa e saiu em cadeia nacional de rádio e televisão no dia 21 de junho, que demonstra aquilo que o Bruno Bolognese falou no episódio lá atrás, que ela lascou um parmesão e serviu um Campari, né? Não, mas nesse caso aqui, Luiz, eu acho que junho de 2013 era muito confuso, né? Porque a gente que estava nós estudantes ali, participando das coisas, a gente viu uma rápida mudança das pessoas que estavam nas ruas, né? Foi muito, muito, muito rápido, de repente as coisas começaram a mudar, né? Aqueles slogans que ficaram famosos depois, né? Movimento sem partido, né? Contra a classe política, pela liberdade pessoal, enfim, já vários desses slogans começaram a surgir e eles não são usuais na rua, né? Não era até então normal, não era normal ver pessoas com esse tipo de posicionamento nas ruas do Brasil, né? Então eu acho que tanto político, né, quanto o jornalista, quanto todo mundo naquela época estava um pouco confuso. E é por isso, justamente, que esse livro da professora Angela Alonso nos ajuda a entender, dar um passo muito maior do que a gente tinha até então, né, nos estudos. Tem tabela para nós? Tá no livro, a gente menciona aqui esses dois momentos marcantes, né? Dia 17, na verdade, eu tinha falado que a Dilma tomou a vaia que ela toma no estágio, no Mané Garrincha, é no dia 16, domingo. Dia 17, segunda, é quando a coisa começa a ir para a casa dos 100 mil no Rio de Janeiro. Foi o maior do dia 17. E no dia 20, que é o pico, mais de 1.700.000. Então, em 3 dias, a coisa pula de 100 mil para 1.700.000. Ao todo, no mês todo de junho, a somatória numa conta dela dá mais ou menos 7 milhões de manifestantes, o que daria 5% do eleitorado. Parece pouco do ponto de vista do eleitorado, mas se a gente pensa na escalada que começou com 5 mil, depois 10 mil, aí 100 mil no dia 17, no Rio de Janeiro, e ao todo no Brasil, 1.700.000. A escalada é muito forte, né? Sim. Nós temos, lógico, uma série de discussões agora que estão abertas, né? A gente queria trazer essa narrativa histórica para relembrar esses fatos. A gente vai abordar eles no segundo bloco, né? O desenrolar da política brasileira aí. Vamos lá, Luiz. Então, veja, no dia 21, você falou, né? O CEF foi à TV, anunciou aqueles pactos lá, os 5 pactos, que foi a resposta do governo, mas claramente, né, o governo estava um pouco perdido, né? Tanto que os pactos responderam, segundo a Angela Alonso, para um fragmento que não é necessariamente aquele que representava o geral que estava na rua, né? A maior parte. Então essa confusão toda, a cara da Dilma naquilo lá já mostrava a confusão que estava por parte do governo, não se sabia, né, do que se trata, né, essa manifestação como um todo, né, existia toda essa confusão. Inclusive, desculpa interromper, um ministro, um dos mais importantes da Dilma à época, Gilberto Carvalho, foi entrevistado pela autora do livro, recentemente, em 2019, e ele disse, bem na verdade, a gente estava confuso, a gente não sabia o que está acontecendo. Falou real. Então, vamos girar em torno dessa questão. Será que o que aconteceu em junho de 2013, era algo improvável, totalmente inesperado? Não era possível de prever alguma coisa, né? De conseguir diagnosticar o que estava acontecendo? O que você acha? Que a tese, vamos dizer assim, que tem o rótulo, foi um trovão, foi um raio no céu azul? O argumento é que não foi. Aquilo ali não é o começo de algo necessariamente novo. Já é um ponto de chegada, é o resultado de uma série de mudanças experimentado na sociedade brasileira na década anterior. Isso aqui já é uma resposta importante, né? Todas aquelas teses de que 2013 inaugura uma série de coisas, aqui cai por terra no segundo argumento da Angela Alonso, né? Na verdade, é um estopim, como você falou ali, né? O encontro, né, de vários fragmentos sociais que já estavam presentes, já existiam na sociedade, né? De modo direto, dá para dizer, embora o PT estava tendo várias vitórias nas eleições presidenciais, foram 3 seguidas, isso não significava que havia consenso na sociedade sobre as políticas do governo. Sim. Aquilo que o governo ia fazendo ia causando reações à esquerda e à direita, descontentamentos. A esquerda achava que o governo não era tão à esquerda e a direita achava que o governo estava indo muito para a esquerda. Basicamente, começa por aqui, né? Então, esse dissenso, esse não consenso em torno do que estava acontecendo na década anterior, se dava em 3 zonas de conflito. Por que zonas de conflito? Porque não são conflitos só com 2 pessoas. São arenas, são ringues em que várias partes da sociedade, vários grupos da sociedade se colocam com posições diferentes. Por isso a ideia de zonas de conflito. Algo que eu acho interessante nesse conteúdo é que no Brasil, historicamente, né, antes dos anos 2000, antes do governo Lula, nós temos
tivemos prevalecimento de movimentos sociais mais alinhados à esquerda, né? Desde a democratização. Isso se deve, né, por um motivo muito óbvio, né? Até que a maior parte dos governos eram mais ideologicamente alinhados à direita tradicional brasileira, né? Ditadura militar, etc., que foi uma cozinha, né, dos movimentos sociais que surgiram na ditadura militar. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, governos de direita e centro-direita. Isso. Aí a rua era da esquerda. A rua sempre foi da esquerda, né, tradicionalmente no Brasil. Só que durante os anos Lula, e esse é o argumento da Ângela Alonso, né, existia o contrário, né? A direita, que nunca tinha sido um ator da rua, estava ali criando insatisfações, né? Estava fomentando uma série de questões. E formando grupos, organizando os grupos, né? Instituto Mises, grupos de moradores de bairro contra a corrupção. Jovens liberais, conservadores, evangélicos incomodados com as pautas morais, né? Os ataques morais na visão deles, tudo isso já existia, não surgiu em 2013, né? Então essa visão de que 2013 criou esse neoconservadorismo, essa direita radical, isso é falso. Já existia tudo isso, só não existia ainda, né, o encontro deles na rua. É isso que acontece a partir de um certo momento de junho de 2013. Então. E aí, para sistematizar, são 3 essas zonas de conflito que abarcam vários grupos, dezenas de movimentos da sociedade. Primeiro, a zona da redistribuição, que tem a ver com as políticas de distribuição de renda, mas também acesso à terra. Portanto, você tinha, de um lado, os indígenas, de outro lado, os produtores. De um lado, o MTST, que queria espaço urbano. O bolo surgiu por aí, né? Segundo tema, o da moralidade privada, em primeiro lugar, a orientação moral das pessoas. O Supremo tinha autorizado o casamento gay, tinha autorizado o aborto de gravidez com problema de malformação encefálica e tinha aprovado o direito da marcha da maconha se realizar. Então são questões de moralidade privada que estavam já mexendo aqueles que eram contra. E a moralidade pública era o tema da corrupção. O Mensalão, lá em 2005, 2006, dispara a questão da corrupção que vem mobilizando o movimento Cansei, os caras, Luciano Huck, que a galera cansei, sem partido. Então, esse ponto é importante porque aqui está esse ataque à classe política tradicional. O argumento do Roberto Andrés, que apareceu inclusive no assunto, né? Autor de outro livro, A Razões dos Centavos, que é um livro recente também. Ele enfatiza que 2013 criou um vácuo do poder, né? Justamente baseado aqui nesses argumentos nessas críticas da manifestação contra a classe política como um todo, né? E a terceira zona de conflito diz respeito ao uso da violência legítima pelo Estado, em 2 frentes. Primeiro, as pessoas que reclamavam da falta de segurança nas grandes cidades, assaltos, roubo em estabelecimentos, em residências, e também a questão da violência relacionada à ditadura, porque a Dilma instalou a Comissão Nacional da Verdade, que rediscutia a herança da ditadura militar, o papel dos militares nos crimes contra os direitos humanos, e aí muitas pessoas começaram a reavaliar a ditadura positivamente, falando que naquela época não tinha violência urbana. Então esse terceiro tema é o tema da violência e da segurança, e qual é o papel do Estado nisso. O Estado tinha que ser mais forte, tinha que ter mais direitos. Tudo isso começa a entrar nessa pauta também. Bom, Luiz, aí nós temos uma formulação da Ângela Alonso que me parece bastante relevante para responder essa sua pergunta, né? Foi uma micareta da classe média essas manifestações de junho de 2013, né? Será que foi só uma coisa daqueles estudantes da classe média, né? Que foi uma coisa que não foi legitimamente popular, né? Existe esse questionamento sobre essas manifestações desse mês. Quem fala isso só olha de cima, muito panoramicamente, os eventos a partir ali do dia 17 de junho, que daí chega uma galera nova. Já a gente fala sobre isso. Mas não, aquele dado que você disse no começo, 2.000 greves registradas no país. Bom, claro que teve manifestação por melhor salário de procurador, que é uma elite da sociedade. Uhum. Mas tinha de cobrador de ônibus, tinha de trabalhador da indústria, tinha de trabalhador do campo, tinha de professor de escola básica. Então, é claro que não é uma micareta da classe média, é uma manifestação que corta a sociedade nos seus vários estratos, dos ricos aos pobres. É por causa dessa pluralidade da rua que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, né? Pra você ter uma ideia, tem uma história aqui que os camelôs do Brás, eles fazem uma greve. Você gosta de ir lá no camelô do Brás? Tem um primo que ia lá comprar roupa. Aquilo lá é um inferno, velho. Mas lá o Playboy não se cria, né, mano? Então, os camelôs do Brás, eles fizeram um ato lá com 1.000 pessoas no dia 3 de junho já, contra obras que estavam tendo no bairro, que estavam atrapalhando lá a feira.
E isso mostra que você tinha, do outro lado, por exemplo, no Itaim, os donos de restaurantes estavam fazendo passeata lá no Itaim contra os assaltos aos restaurantes. Sabe, a sociedade estava fervendo em todos os estratos e classes sociais. Então nós temos essa tipologia da professora Ângela Alonso de 3 frentes ou campos de movimento, né? Uma tipologia, né? Também que pode ser utilizada às vezes como perfil dos indivíduos que estavam ali presentes. São 3 tipos aqui que nos ajudam a entender um pouco essa bagunça toda, essa diversidade toda das ruas. Então, primeiro, né? O ponto de partida não é da extrema-direita do junho de 2003, não é também dos jovens estudantes, não é a micareta da classe média, é uma coisa diversificada e nós temos uma tipologia para tentar ilustrar isso aqui. Isso. Primeiro grupo, primeiro tipo de movimento, de tipo de crítica, é o campo neossocialista, né? Jovens, né, principalmente, alinhados à esquerda, pequenos partidos de esquerda, mais à esquerda do que o governo PT, né? Movimentos sociais como o MTST, movimento indígena, movimentos que lutavam por mais distribuição, né? Estudantil, enfim. Esse é um primeiro grupo aqui, portanto. Segundo ela, com influência do zapatismo mexicano, lá dos anos 90, que queria uma esquerda menos burocratizada como os grandes partidos de esquerda. Pois é, esses estavam mais presentes na primeira metade do movimento, né? Predominavam, né? Eram aqueles que estavam às ruas. O segundo grupo aqui, o grupo autonomista. Aqui está aquele grupo famoso, né? O movimento Passe Livre, né? Que já existia há algum tempo, mas era um movimento pequeno ainda, né? Movimentos também que estão no campo progressista, né? Marcha das Vadias, Marcha da Maconha, ou seja, pequenos fragmentos, pequenos movimentos sociais que têm algumas demandas. Esses grupos influenciados por uma doutrina anarquista, com influência das passeatas de Seattle, que é de 1999, que costumavam usar a tática Black Bloc já lá atrás e começaram a usar aqui no Brasil. Um dia tem que fazer episódios sobre as passeatas de Seattle, que elas são importantes nessa redesenho dos movimentos sociais no século XXI. Você tá com saudade das calças rasgadas e das camisas largadas do Kurt Cobain. Era bom, aquele som, era bom. E o terceiro, que tem vários nomes curiosos, e aqui não é nenhum sentido pejorativo por parte da autora, a gente vai usar o nome Gente Esquisita, porque, segundo a autora, ela foi fazer uma pesquisa, entrevistas, na verdade, nas manifestações, e quando ela perguntava para os jovens, principalmente esses jovens da esquerda política brasileira, né, que estão acostumados desde jovens, né, a frequentar essas manifestações, eles viam aquele pessoal novo chegando, né, pessoal camiseta do Brasil por causa da Copa do Mundo, né, coisa patriótica, e estranhavam, né? E então eles descreviam como gente esquisita. Então é gente esquisita chegando por aqui. Eles falavam que eram os caras de academia, né? O playboy da academia, enfim. Quem mais? O estudante da Mackenzie, né? Aparece o leitor da Folha de São Paulo, quem assiste Jornal da Globo. E, na verdade, gente esquisita, eventualmente, é o tipo básico da população. O padrão brasileiro é gente esquisita para as ruas, né? Gente esquisita para a esquerda universitária, né? Enfim, mas em comum nesses 3 campos, o neossocialista, MTST, que não é algo de universitário. MTST, de fato, tem pessoas pobres, né? Sim. Movimento indígena, depois os autonomistas e depois o patriota, o pré-patriota ou a gente esquisita, em comum a eles, críticas ao governo do PT. Todos eles tinham algum tipo de insatisfação com o governo do PT. O neossocialista e o autonomista achavam que o governo era muito recuado. Os patriotas achavam que o governo era corrupto e, eventualmente, o Estado estava crescendo muito. Mais ou menos por aí, Luiz. Então vamos para o nosso quebra-pau acadêmico, porque esse é um tema que muita gente tentou interpretar, e essas tentativas de interpretações foram úteis, né, ao longo do tempo, né, mas é lógico, quem tentou analisar lá em 2013 tem uma tendência gigantesca a errar. 10 anos depois as coisas ficam mais claras. Vamos lá, tem um quebra-pau ou não? Tem um quebra-pau maravilhoso, porque são pelo menos 3 teses que se rivalizam e depois a da própria autora, que é a tese do pão com manteiga, que quem formulou foi o Lula, nesse poder de síntese do Lula, que dizia o seguinte, o povo teve acesso ao pão, com as políticas de redistribuição, aumento do salário mínimo, etc. E agora ele quer manteiga. É a tese da sociologia política do pós-materialismo. Depois que as pessoas têm acesso a certos bens materiais, elas querem mais, elas querem cultura, elas querem escolas melhores, ou a tese das demandas crescentes. É de uma continuidade, né? Uma nova agenda que dá sequência a essa primeira agenda. Mas a Ângela Alonso é muito contrária a essa visão, né? Diz ela que, na verdade, 2013 tem um caráter bastante reativo às pautas defendidas pelo governo petista, né? Principalmente essa ala mais conservadora da manifestação. Isso. Embora parte das manifestações pudesse, de fato, ter essa interpretação, se possa interpretar uma parte com essa linha, essa interpretação não abarca tudo.
Isso. E a segunda seria a tese das Jornadas de Junho, que quem formulou foi o filósofo Paulo Arantes, que faz uma referência ao Cerco de Paris, a Comuna de Paris, de 1871, que era uma coisa de fato popular e que dos pobres e que ia transformar a sociedade brasileira para o bem. Essa visão primavera, né? É a prima visão, é a visão, já que o Chico Buarque fez aniversário essa semana, que nós estamos gravando, amanhã há de ser outro dia, no sentido otimista. Vai melhorar. Isso é a interpretação do Paulo Arantes, naquela época. Esse argumento vai na direção de que quando o povo participa da política, a gente só melhora, né? O Paulo Franz que gosta desse argumento. E a terceira tese é a tese do sequestro ou da captura, que quem formulou foi a filósofa Marilena Chauí, e que ela dizia o seguinte: aquilo ali começou com uma coisa de esquerda e foi capturado, sequestrado pela direita. Por que também está errado? Porque não começou com uma coisa só de esquerda. Já começa com uma coisa, com movimentos reativos à direita. Então, no nascimento já tem direito. A tese do sequestro, de alguma forma, ela mostra que talvez a mídia tenha cagado com o negócio. Que a culpa talvez seja da mídia, né? E aí desconsidera que esse conservadorismo, que tem sempre muito latente no Brasil, não estava se organizando desde a década anterior. Desconsidera isso. Pois é. Entendeu? Então, se você adota que a coisa nasce progressista e termina conservadora, você está ignorando que os conservadores já estão na origem da coisa. É que assim, quem vivenciou aquilo, eu tive essa impressão também, né? Você conhece? Antes de um estudo tão denso como esse da Ângela Alonso, quem participava ali, você tem um pouco dessa impressão pessoal, né? Mas enfim, contra fatos não é. Mas aí, Luiz, então vamos lá. O gigante acordou, né? Tropeçou e bateu a cabeça, e o fato é que em 2018 nós temos a eleição de Jair Bolsonaro, né? Qual é a relação, você acha, sua opinião, e baseado nesses estudos todos, né? De 2013 com o Jair Bolsonaro? Eu acho que não dá para fazer uma relação direta, de jeito maneira, porque não dá para você olhar para junho de 2013 e para outubro de 2018 sem contar o que aconteceu sem considerar o que aconteceu entre esses meses. Veja, eu acho que de alguma forma ali está nascendo o ovo da serpente, do fascismo e da extrema-direita no Brasil. Mas é preciso chocar o ovo. Sim. Né? E quem que choca o ovo? Os eventos que vão acontecendo depois, guiados por decisões tomadas por atores importantes. Vamos lá. PSDB e Aécio Neves, quando querem questionar o resultado das eleições de 2014 e reativar o movimento pró-impeachment, que depois vai se voltar contra o próprio Aécio Neves. Desculpa te interromper, eu tava pensando em duas coisas, né? A própria Ângela Alonso chegou a citar na entrevista dela para a Folha de São Paulo que ela acha que faltou, por parte do governo PT, né, a visão de que era uma oportunidade de conseguir contato com as lideranças de alguns grupos da direita que se mostravam democráticos e de acoplar eles à política pública, etc, né? De fato, eu concordo com isso, mas tendo em vista que dois partidos gigantes brasileiros na época, PSDB e PT, estavam na mira das manifestações, faltou disso também para o PSDB. O PSDB também não fez nada, né? Em reação àquilo, em relação àquilo, eles não conseguiram ganhar com isso, né? Então, essa falta de habilidade, isso é uma opinião, isso aqui, tá, gente? Não é um estudo científico sobre o tema, mas eu não me lembro de uma reação habilidosa também por parte do PSDB, e aí eu vou na direção do vácuo do poder realmente, né? O que acontece é um PT que sai enfraquecido naquele momento, né? Apesar de depois voltar, e do PSDB que se esfacela e não voltou nunca mais. Né? Eu acho que o argumento de que a Dilma deveria ter dialogado mais com setores conservadores democráticos é um pouco otimista demais, porque esses setores já eram aliados do governo nas instituições, no Congresso, né? Certo? E era uma aliança que a Dilma não gostava, então é muito difícil que ela pudesse trazer esses movimentos para dentro do governo, embora ela tenha tentado pactos contra a corrupção, fez a lei da delação premiada em seguida como resposta a isso. Então ela atendeu minimamente, mas uma aliança mais ampla que pudesse neutralizar a extrema-direita, não cabia a ela. Eu também acho. Não estava no horizonte da Dilma. Aliás, outra coisa que é preciso lembrar que a gente não tocou no assunto foram as... Comissão da Verdade, né? Comissão Nacional da Verdade. Foram as Comissões da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, né? Que trazia à tona essa coisa da ditadura militar, e a Dilma é um personagem importante nessa história toda, né? Então ela já tem a imagem de ser contrária a esse campo autoritário, esse campo nacionalista, já é difícil realmente, né? Mas o que eu acho é que, assim, para que tudo se encaminhasse como aconteceu tragicamente até a eleição do Bolsonaro e a pandemia sobre o governo Bolsonaro, que foi realmente um inferno,
ação, que foi muito tenebroso para toda a sociedade brasileira, era preciso que nas instituições você tivesse uma série de passos e sequências de eventos que contribuíssem para isso. Não bastava junho de 2013 e o crescimento de uma nova direita no Brasil. Essa nova direita precisava ganhar espaço nas instituições. Ela foi ganhando por conta da autofagia da Lava Jato, por conta das atitudes centrífugas do Aécio, do PSDB e do PMDB com a decisão do impeachment. Aquilo tudo foi destruindo tudo. E o vácuo foi se abrindo para que uma figura como o Bolsonaro e a extrema-direita, que já colocava ali um pouco a cabeça para fora, nascesse, viu? Bom, vamos pro Aconteceu em Querência? Aconteceu em Querência. Tem uma historinha pra nós? Eu tenho um caosinho aqui. Em Querência ou não? Não, eu tava aqui em Curitiba. Eu estava dando aula, acompanhando, muito impressionado com tudo que estava acontecendo. Muitos alunos iam nesses eventos. Alguns alunos até narravam com certa euforia, outros já mostravam, tá chegando aí a gente esquisita esse negócio. Mas o fato é o seguinte, depois do dia 13, 14, 15, 16, é quando começam a chegar com muita força novos rostos, que são aquilo que ela chama de os adesistas celebrativos. Esses adesistas celebrativos é o cara de sofá, que nunca foi numa passeata e falou, pô, vamos lá, é o momento, o Brasil acordou, vou lá. E foi muito marcante uma lembrança que eu tenho de um dia desses, talvez a maior de Curitiba, talvez tenha sido dia 20 de junho, e aí, no intervalo, eu trombei com um professor da instituição que eu dava aula, que tinha ido. Ele teve, acho que não teve aula no primeiro horário, sei lá, e no intervalo ele estava lá completamente estupefaciado, muito satisfeito, muito feliz e falou, nossa, foi uma energia coletiva, sabe, o Brasil de fato agora vai, assim. E ele era o perfil típico do adesista celebrativo, que ele não era nem o cara do movimento patriota, e depois ele não se tornou um movimento patriota, e nem da esquerda convencional. Ele é o cara que vai com os amigos, assim, vamos lá e tal, pra dar uma força, a coisa tá bonita, não só, né, hino nacional. E esse é o cara que dá corpo pra coisa, que fez a coisa chegar na casa de milhões. Mas, por outro lado, a gente no episódio 33, a gente falou do Batman do Leblon. O Batman, ele próprio fala isso nas entrevistas que ele dá, Batman do Leblon, que é segue ele. Não, mas eu vi a entrevista que a gente fez aquele episódio lá, o número 33, que é sobre a esquerda e a direita. Escutem lá quem quer saber. Ele era um cara alienadão e quando deu junho de 2013, ele falou, caramba, temos que ir pra rua. Que é o típico adesista celebrativo. O típico cara do sofá que ele tá vendo lá, ele fala, eu vou. Ele sai na hora e vai, pega o metrô e vai. Depois, esse cara, ele falou que ele se encaminhou para movimentos de direita, movimentos pelo impeachment e patrióticos, e depois, já da eleição do Bolsonaro, ele se desiludiu e fez a autocrítica. Então, nesse perfil mais amorfo, desse malucão de sofá, você tem o cara que foi, se empolgou e voltou para casa e nunca mais deixou com isso. Tipo, o professor da Uninter. E por outro lado, você tem o Batman do Leblon, que incorporou a direita e depois se desiludiu. E tem outros ainda que ficaram até hoje e estavam lá na porta do quartel acampando. Entendeu? Tá. Mas tudo isso, para que esse cara chegasse até a porta do quartel, você tinha que ter a Lava Jato, o impeachment, depois a atuação dos militares e o governo Bolsonaro fazendo aquela doutrinação maluca pelo Zap Zap. Agora eu te pergunto, japonês. O nosso personagem da bicicletaria, ele tem a expressão, agora eu te pergunto. Agora eu te pergunto, japonês. Junho de 2013 foi maldito? Foi maldito. Foi maldito. Não, essa história de que participe... Sabe? Tem dois lemas que eu não gosto, né? Que ler qualquer coisa é bom pra criança, pra pessoa, né? Não, ler livro é bom. Não, depende do que lê, né? Se ler qualquer porcaria é melhor ficar sem ler. E que participação política necessariamente gera coisa boa também. É sempre bom participar. Não é bom. É sempre bom cantar a música do Geraldo Vandré e dar uma passeata na rua. Vem, não é bom. Embora. Isso não é bom, apesar, enfim, né? O governo tinha, sim, os motivos, trazia motivos para ser criticado, etc, né? Mas o resultado final, partindo do resultado final que isso gerou, esse vácuo no poder, essa desestruturação do establishment político, né? Eu não iria para rua se eu votasse até. E mais, eu mandaria uma carta para Dilma Rousseff, falaria, se você tiver condição de manipular o resultado da Copa do Mundo, é melhor você começar a mexer seus pauzinhos.
Eu acho que foi maldito, mas se a gente levar a sério o argumento da Angela Alonso, junho de 2013 tem algo de incontornável e inevitável na linha de raciocínio. Tem algo de incontornável no ponto de vista do surgimento, né, da coisa. Mas eu acho que um episódio como aquele fez os iguais se encontrarem nas ruas, né? E isso tem um peso muito forte, né? Esses movimentos todos se olharam para a cara do outro e falaram, a gente tem mais força do que a gente imaginava. Esse é o tipo de raciocínio que fez surgir o movimento Brasil Livre, que surge em 2014, pegando parte dessa galera que se mudou na rua. Então, enfim, eu acho que E o movimento Brasil Livre, vamos lá, que não é uma coisa muito boa. Não, tem meu primo lá, o meu primo nipônico lá, né, representando. O Kim? O Kim. Bom, e agora, como eu faço as melhores lutas de gostos desse podcast, eu preparei uns... Você faz as melhores, mas você responde da pior forma. Em junho de 2013, nas paradas musicais nacionais e internacionais, nós tínhamos... Meu Deus. O Justin Timberlake. Nós tínhamos a Cyrus, como é que é o nome daquela cantora? Miley Cyrus. E nós tínhamos Daft Punk. Olha só, hein? Enfim, a galera jovem nem conheceu aquela música, né? Nota do editor. Tô sendo aqui chamado mais uma vez por questão de música. Eu posso ser jovem, mas eu conheço e gosto sim de Daft Punk. Mas era uma música que a nossa geração pregnou no ouvido, né? Não, mas eu acho que as pessoas conhecem. Get Lucky. O Pharrell Williams, né? Isso. E depois, a Anitta. Vou dar 4 opções pra você. O que é melhor dessas 4? Como é que é? Miley Cyrus? Miley, que daí? Miley Cyrus. Conheço o pop pra caralho. Miley Cyrus, o Justin Timberlake, Isso. o Daft Punk E a Anitta. Qual que é melhor? Não tem nenhuma discussão. Isso aqui, Daft Punk é o melhor. Não, você tá enganado. Não, o senhor já pegou e ouviu aquilo? Já é, Gustavo. Aquele álbum é muito bom, um dos melhores álbuns dos últimos 10 anos agora. Já não é mais 10 anos, né? 11 anos. Que é um dos melhores álbuns de todos, cara, dos últimos anos. Olha, vamos falar que é populismo meu, mas eu gosto da Anitta. Que gosta da Anitta? Eu gosto da pessoa que ela representa, etc. Mas você nunca ouviu uma música da Anitta? Nunca ouvi isso. Costumo me baixar pra escutar. Baixar é foda. Eu costumo colocar no meu Spotify. Mas, quando toca é legal nos eventos por aí. Eu não acreditaria em uma palavra que você tá falando. Tem outra aqui. O Homer falou que a luta de gosto estava totalmente errada, que era uma torta contra uma sopa. Isso. Na semana passada. Eu falei que isso aí tá... A luta de gosto, se fosse o soba e a canja do Gato Preto, qual que você preferiria? Canja do Gato Preto. O Gato Preto, pra quem não sabe, é um lugar aqui que o pessoal vai no fim de noite. Numa casa de alimentação. Uma casa democrática. Você vai lá comer bastante. Quando a gente traz colegas de fora, vem para congresso aqui, a gente sempre leva lá todos os isotônicos antes e vai lá depois jantar para dormir bem. Eu nunca soube que tinha uma canja no Gato Preto, mas eu ficaria com a canja, né? Pô, isso aí deve ser maravilhoso. Então é isso. Bom, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui ao José Suaco, que é professor no IESP da UERJ, que a gente recorre nesses temas que a gente não domina muito, ele deu umas dicas pra gente. Especialista em movimentos sociais. É isso. E a gente gostaria de dizer que, se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse episódio, se ele parece útil para você entender o que aconteceu, repasse para seus amigos, quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso público, esse tema cai bastante. Vai cair esse ano, né? Vai cair. Então, repasse adiante no Zap Zap, comenta, enfim. E aqueles que tiverem aí como ajudar financeiramente, solta um caraminguazinho pra gente no apoia.se/Maldita Politicagem, que o projeto vai crescendo. A gente teve uma audiência muito superior essa semana, agradecer ao Lucas da semana passada. Você disse que em parte por mérito do Lucas, em parte porque não teve rodada do Campeonato Brasileiro e os podcasts de futebol ficaram sem audiência. E a galera vai escutar sobre política, isso só magia. Exato. Fiquei super feliz durante a semana, você vem com isso aqui pra mim, eu fiquei chateado. Mas é isso, se você gostou também, coloca 5 estrelinhas no Spotify pra gente, que isso ajuda a engajar e aparecer mais o conteúdo. E finalmente, comenta na caixa do Spotify, a galera tá usando bastante aquilo lá pra comentar. É uma pena que a gente não pode responder as pessoas ali no Spotify, né? Mas a gente tá vendo, sim, as mensagens. Estamos muito agradecidos com as queridas mensagens que vocês mandam. Isso, e a gente também gosta quando vocês nos seguem, nos acompanham pelas redes sociais, o Instagram, @MalditaPoliticagem, o Twitter, MPoliticagem. Lembrando que esse episódio usou áudios do programa do Datena e do Jornal da Globo. É isso? É isso, falou gente esquisita. Falou, galera, um abraço.
O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.